Olá, como é bom estar aqui novamente dividindo com você informações de valor. O conteúdo que eu quero passar hoje vai te trazer vários benefícios, inclusive com certeza vai influenciar diretamente ali no faturamento do seu negócio. Eu sou Fred Bernardina e hoje o tema que eu vou tratar aqui com vocês é como transformar informações em lucro. Quando o cliente te procura para a execução de alguns serviços, ele já traz consigo muitas informações. Algumas informações são da sua própria vivência ou que ele pesquisou de alguma fonte. Aquilo que ele já viveu, que foi uma experiência boa, logicamente ele vai querer que isso se repita. Aquilo que foi doloroso, certamente ele quer que agora as coisas sejam diferentes. Sobre essas informações que ele coletou, que ele buscou, pode ter sido aí uma experiência com um vizinho, pode ser um relato de um familiar, isso acontece bastante. Ele pode ter visto aí em um programa de TV, pode ter feito uma pesquisa na internet e até mesmo sem ter passado nunca por nenhuma experiência, sem ter feito nenhum tipo de pesquisa, certamente quando essa pessoa te procura, alguma expectativa já é criada, isso é certo. E o conjunto de todas essas informações que foram coletadas vão influenciar diretamente aí na mente do seu cliente. Então, quando ele chegar para conversar com você sobre uma prestação de serviço, sobre uma necessidade, algo já foi criado na mente dele, já existe uma expectativa. Então isso tudo é que vai impactar diretamente naquilo que ele vai te levar nesse primeiro encontro que vocês vão ter para conversar sobre essa demanda. Por isso que eu reforço a importância de você como profissional que está recebendo essa demanda estar aí devidamente preparado, porque independente do serviço que esteja sendo contratado, esteja sendo buscado pelo seu cliente, aquela solução que ele precisa, acima de tudo, primeiramente que você vai precisar é estar apto para receber todo esse tipo de informação que vai chegar para você. Então você precisa estar com os ouvidos atentos, você precisa estar em alerta, porque vai chegar uma enxurrada de informação e você vai ter que moldar isso da melhor maneira para você conduzir todo esse seu atendimento. E você precisa entender tanto do seu trabalho que, olha o que eu vou dizer, com certeza isso já aconteceu com você, se não aconteceu, vai acontecer ainda. Certamente você vai ver que várias vezes o serviço que o seu cliente está querendo contratar, realmente você vai perceber que não é aquilo que ele precisa. Ele precisa de uma outra demanda, um outro tipo de serviço. E muitas das vezes pode ser ainda que aquele serviço ainda que ele precise não esteja adequado para aquela situação. É como se ele estivesse pulando etapas. Então é você, como profissional, como quem entende de todo o processo do início ao fim, que você vai receber o seu cliente, que teve toda aquela experiência, que teve todas aquelas pesquisas, que chegou para você com toda aquela expectativa. É você que vai moldar aquilo tudo para poder fluir da melhor maneira possível. Então, só voltando ao que eu falei um pouquinho ali atrás, você vai precisar praticar o seu dom de escutar, para que você entenda perfeitamente o que o seu cliente quer, para que você saiba como conduzir esse processo da melhor maneira. E resumidamente, só reforçando, se você tem dois e tem um só, esse é o momento que você pratica e conduz o seu atendimento e escuta mais do que fala. Assim você vai absorver e vai saber como conduzir melhor esse atendimento. E olha, parece coisa muito simples, muito óbvia, mas por vezes aí a gente tem, por causa das nossas ansiedades, das nossas pressas, às vezes algum tipo de insegurança,
a gente acaba também, como profissional, pulando etapas que são fundamentais, e uma delas realmente seria e é saber escutar, o dom da escuta. E eu vou te explicar agora por que isso é uma grande oportunidade. Todos buscam muitas formas, eu busco, você busca, todo mundo quer traçar melhores planos e estratégias para captar novos clientes, para fazer novos negócios. Isso é uma busca constante e a gente precisa fazer isso o tempo todo. E quando essas ferramentas funcionam, o cliente ele chega até você e acabam surgindo as demandas. E muitas das vezes você vai ver que uma demanda ela leva a outra. O cliente ele começa a absorver uma necessidade, né, e existem outras, e você pode criar aí uma fila de serviços onde você vai conseguindo construir, ali é como se estivesse montando um castelo de faturamento em cima das necessidades, das demandas que o cliente traz para você. Então, é nessa hora que o cliente chega para você que você precisa destrinchar todas essas necessidades para você entender melhor o que ele precisa, para saber certamente onde você vai atuar. E eu quero te dar um exemplo agora prático do que aconteceu comigo. Vou procurar resumir. Eu recebi um cliente já tem alguns anos atrás, era um prospecto, ainda não era um cliente, mas que ele acompanhava o meu trabalho e queria que eu fizesse aquele serviço na casa dele. Eu trabalho somente com execução de obras. Esse prospecto, essa pessoa, já tinha feito um projeto para reforma, no caso ele queria fazer uma reforma para a residência dele. Já tinha feito os projetos e tal, queria fazer um orçamento daquela reforma. Eu não costumo trabalhar com reformas e ampliações, mas de toda forma, quando surge esse tipo de serviço, eu procuro avaliar para saber ainda se eu consigo encaixar a mão de obra que eu tenho disponível, o tempo, a agenda, porque realmente a reforma ela não está dentro do nosso escopo inicial. E nessa época eu tinha mão de obra para estar executando esse serviço. Então, como procedimento inicial, sempre quando se trata de uma reforma ou ampliação, independente de o tipo de projeto que for, eu sempre vou na residência para avaliar o local, muito antes de passar o orçamento. Eu preciso entender o que tem lá para que eu tenha segurança de como avançar nos meus cálculos e tomar as decisões se aquele tipo de negócio ali é para mim ou não. Bom, chegando lá eu fiz a avaliação do local e aí conversando com o cliente, não é que eu fui evasivo, não é que eu estava invadindo a privacidade dele, mas a gente vai procurando entender, né, por que o cliente quer fazer reforma, e fui perguntando o que era importante para ele, se tinha alguma coisa ali que era de suprema importância, que de repente não tinha no projeto, mas que para ele era fundamental. E aí eu descobri que essa reforma na casa que ele ia fazer, porque esta casa veio de uma herança que ele recebeu, uma herança dos pais, e ele iria fazer essa reforma para ele morar nessa casa, porque ele não estava morando lá, mas ele ia passar a morar nessa casa, ia deixar tudo arrumado para que quando a irmã quisesse, uma pudesse construir em cima no futuro, no momento que ela quisesse, para aproveitar o lote que era localizado dentro de uma região nobre da cidade. E aí que foi a questão do pulo do gato, de saber escutar o cliente, o que ele queria de verdade, o que era importante para ele. A casa, tudo bem que ela precisava de uma reforma, mas era uma casinha tipo Coab. Para quem não sabe, era aquele tipo de casa sem estrutura nenhuma, que você tem somente as paredes ali, mal um cintamento em cima para receber uma telha tipo colonial, às vezes de uma água ou duas para enfeitar mais um pouquinho. É uma casa que não tem estrutura nenhuma, estrutura zero. Então, e olha que o arquiteto chegou a fazer o projeto de reforma dessa casa. Mas eu acredito que, pelo que eu vi, não faltou conversa. Faltou conversa porque essa casa
ela mesmo que passasse pela reforma proposta no projeto, ela não teria estrutura para receber uma casa da irmã no futuro. Isso não ia acontecer. Então, eu, entendendo o que o cliente queria, eu conversei, retornei para casa, pensei, conversei com o engenheiro civil, agendei um bate-papo com esse cliente, retornei lá e mostrei para ele como que iria funcionar. Então, onde que nós chegamos nessa conclusão? A casa ela precisou ser demolida porque ela não tinha estrutura para receber um segundo pavimento em cima depois. Não tinha. Então, olha o processo que essa casa passou. Ela não foi feita uma reforma. Então, o projeto que ele pagou e que foi feito não foi realizado. Inclusive, ele precisou pagar uma confecção de um novo projeto. Ele desperdiçou dinheiro. Mas, mesmo nesse desperdício, ainda valeu muito a pena. Porque até hoje ainda fico pensando, caramba, se eu não tivesse aparecido na vida desse cliente, o que ia ser? Porque se de repente uma outra mão de obra aparece no meio do caminho, de repente essa pessoa poderia executar o serviço conforme o projeto e atender a necessidade do cliente naquele momento. O cliente só ia descobrir que nada daqui valeu a pena mais uns anos na frente, quando a irmã resolvesse construir em cima e fosse contratar uma equipe para realizar esses serviços. Aí já seria tarde demais. Pensa você ter que demolir uma casa reformada. Aí sim o prejuízo ia entrar feio, com força. Então, veja só o que aconteceu. Eu, procurando entender melhor as necessidades do cliente, procurando saber por que era importante para ele, o que ele queria fazer no futuro, quais as expectativas, ali eu colhi informações que eu pude reverter em benefício para o cliente, porque eu pude oferecer para ele um atendimento muito melhor, inclusive muito melhor do que ele havia recebido, porque o que ele recebeu de mim foi o que ele precisava. Então a casa foi demolida, consegui até manter o meu foco, porque o meu foco é construir obras do zero. Não que eu forcei uma situação, não pense assim. Essa casa não tinha estrutura, então essa casa veio abaixo. Ela foi construída novamente agora tendo um projeto estrutural, que na época também não tinha, para suportar esse pavimento superior. E aí já foi desenvolvido também escada, fosso de ventilação e uma série de outros fatores aí que foi atendido em decorrência desse novo projeto. Porém, olha o que até me trouxe mais negócio. Com certeza ali uma reforma, eu teria um determinado valor ali de faturamento para estar executando, e uma casa do zero, com certeza eu consegui levantar muito mais recursos. Para mim também foi muito mais lucrativo. Ah, Fred, mas eu não aprendi isso na faculdade. Como que funciona isso? Olha, de uma coisa você pode ter certeza. Na faculdade você absorveu ali estudos, ideias, conhecimentos que certamente você não iria conseguir assim de forma gratuita, através de alguns vídeos. Você teve uma formação, uma capacitação muito específica, e que bom que isso aconteceu, que aí você já consegue atuar na sua área com maestria. Você já vai fazer aquilo que precisa ser feito. Agora as outras coisas, algum tipo de gestão, de atendimento, técnicas, de marketing, o que for outras ferramentas, isso aí sim você já consegue absorver de uma maneira diferente. E essas coisas fazem parte do negócio. Eu sei que muitas das vezes a gente sai da faculdade realmente não preparado para tudo, mas não tem problema, porque se fosse assim realmente a gente nunca sairia da faculdade, né? A gente também precisa ter bastante esforço ali, porque as coisas vão mudando, o mundo é muito dinâmico e você precisa sempre estar se atualizando. Não dá toda vez para você, eu preciso me atualizar aqui, voltar para a faculdade e continuar cursando mais um ano.
Então ali você tem o básico para te preparar para o trabalho e o restante é com você, que você vai amadurecendo para vivenciar cada dia e resolvendo as dificuldades aí e absorvendo todas as demandas com o sucesso que você vai ter do seu trabalho. Isso é normal, é assim mesmo o caminho. Agora, Fred, como transformar essas informações preciosas, então, em faturamento? Eu estava falando desde o início ali do dom de escutar. Então, você precisa se preparar, crie seus procedimentos, crie como você vai conduzir um atendimento ao seu cliente. Isso não importa se é no seu escritório, se é na sua casa, se é numa lanchonete, se é no supermercado. Você pode e deve criar um procedimento de atendimento ao seu cliente. Se o cliente, por exemplo, te procura para fazer um projeto arquitetônico, como que você vai conduzir esse atendimento? Esses procedimentos você pode listar, você pode se preparar. Que tipo de perguntas você vai fazer? Como você vai responder? Com que objeções você vai lidar? Que tempo que você vai precisar para passar um orçamento? Como que você vai apresentar esse orçamento? Se é pessoalmente, se é impresso, se você vai preparar um outro tipo de apresentação, se você precisa de algum tempo para falar sobre valores e descontos e formas de pagamento, qual o prazo que você precisa para entrega, o que o cliente vai precisar fazer após você entregar esse projeto. Isso é só um exemplo. Então, a primeira coisa é você procurar entender daquilo que você faz, cria seus procedimentos e quando você receber o cliente, você procura sempre questionar e escutar. Questiona e escuta. E assim você vai conduzindo o seu atendimento. Você, por um grande momento ali, você deixa o cliente falar, se expressar. Inclusive, você pode provocar para que ele se expresse mesmo, para colocar para fora aquilo que ele precisa. Afinal de contas, como eu disse anteriormente, pode ser que o cliente tenha uma demanda que nem ele entenda que demanda é aquela. Às vezes ele acha que ele está precisando aqui de um conteúdo A, mas o conteúdo que ele precisa agora é do C. Mas mesmo você atendendo o C, você vai atender ainda com B e com A. Mas você só vai fazer isso se você realmente puder aqui, escutar, entender da verdade e entender dos seus processos. Assim como naquele exemplo que eu dei ali, que o cliente me procurou, prospecto, me procurou para fazer uma reforma na casa dele. E a gente acabou demolindo a casa dele e fazendo uma nova com estrutura ainda para um segundo pavimento. Então, olha como que eu consegui extrair melhor do cliente. Inclusive, ainda consegui vender um projeto estrutural. Eu não faço projeto estrutural, mas eu tinha um conhecido ali, uma parceria, então acabou desenvolvendo, eu tive mais um ganho para mim no meu escritório também. Isso não é legal, Fred? Cara, claro que é legal. Eu resolvi a vida do cliente. E eu só pude oferecer esse projeto para o meu cliente também porque eu tinha conhecimento, tinha experiência e estava dominando o que estava fazendo. E aí eu consegui ampliar o meu leque de opções ali, que inclusive o cliente estava precisando. Você pode ter certeza que o cliente gastou muito mais daquilo que ele estava imaginando. Antes era uma reforma, passou por uma demolição, construiu uma casa nova e pagou projeto estrutural ainda. É porque para a reforma ele não precisava do estrutural. Né? Ele tinha feito basicamente um projeto de interiores. Então ele teve que passar por várias outras coisas. Teve elétrico, hidrossanitário, teve que fazer o arquitetônico novamente. Caramba, gastou muito mais, e muito mais com uma casa também. Teve que levantar uma casa do zero. Mas eu fiz um excelente papel com esse cliente. E depois ele saiu satisfeito. Ele agradeceu. Porque realmente, se isso não acontecesse, a vida dele na hora ia ser resolvida por alguém que reformasse a casa. Mas no futuro, olha, eu não queria estar na pele desse cliente. Depois de uma casa toda reformada, ele descobrir que teria que demolir alguma coisa ali, ele teria que fazer. Então,
basta prestar atenção no seu cliente. Ele mesmo vai te dar o caminho das pedras. Só que você precisa saber montar esse caminho, porque aí sim você vai saber transformar as suas informações num grande faturamento que vai fazer toda a diferença para você. Então, chegamos ao fim do vídeo. Eu te agradeço muito em estar comigo aqui até agora, e como essas informações são um conteúdo de altíssimo valor, eu peço que você possa aí curtir, possa fazer seus comentários, possa marcar seus amigos e compartilhar com outras pessoas, que com certeza vai poder agregar muito valor e ajudá-las também no seu trabalho aí no dia a dia. Valeu, gente, até o próximo.